Hello, friends! Na aula de hoje, você vai aprender como usar o some e o any, a diferença que existe entre os dois, ok? Então vamos entender. Lembrando que nós usamos muito em inglês quando estamos falando some e any. E eu tenho certeza que a partir da aula de hoje, você vai começar a usar também, a colocar no seu vocabulário do dia a dia, ok? Let's go! Vamos entender. Some e an, galera, tem o mesmo significado e significa algum, alguma, alguns ou algumas, ok? Então já entendemos que o significado é o mesmo. Alright, então professor, eu posso usar qualquer um a qualquer momento? Não, calma aí, não pode usar qualquer um para qualquer momento, ok? Tem uma regra e nós temos que entender essa regra, right? Vamos lá, let's go, vamos aprender então. Note só. Nós usamos o some para sentenças positivas, somente para sentenças positivas. Então, sabemos que o some significa algum, alguma, alguns ou algumas para sentenças positivas, ok? Então, logo nós temos o any, que é para sentenças negativas e perguntas, alright? Então, o an para sentenças negativas e perguntas e o significado é algum, alguma, alguns ou algumas, alright? Maravilha! Já tendo isso, já entendemos isso, já sabemos dessa regra, dessa diferença entre os dois, quando usar, mas o significado é o mesmo, então vamos para os exemplos práticos para ficar bem fácil e claro para você, ok? Let's go! Some para positivo, ok? Então vamos lá, temos como exemplo aqui, I've got some plasters. I've got some plasters. O que eu falei aqui? Eu tenho alguns curativos, alright? Plasters, curativos. Então é curativos, band-aid, alguma coisa nesse sentido, curativos, alright? Então, note só, galera, se o some eu vou usar só para positivo e o significado é algum, alguma, alguns ou algumas, ou seja, tanto para o singular quanto para o plural, alright? Então, eu tenho aqui alguns curativos. Mas é muito importante que você entenda. Quando você está falando em inglês e você tem que fazer essa conversão em português, essa tradução em português ou interpretação, que é assim que eu gosto de usar, interpretação, ok? E aí você vai fazer essa interpretação, você vai falar assim, olha, eu tenho curativos, alright? Você vai falar simplesmente isso, eu tenho curativos. Você não vai interpretar como eu tenho alguns curativos, não faz muito sentido na hora de interpretar. Mas em inglês a gente usa, ok? Vamos lá, vamos para mais um exemplo então. Se eu sei que se eu tenho o some e eu sei que o some ele é para positivo, então logo eu tenho o an que é para negativo ou perguntas. Um exemplo do an como negativo. I haven't got any plasters. Olha só, I haven't got any plasters. O que eu falei aqui? Eu não tenho nenhum curativo, ok? Então olha a diferença. I've got some plasters, que é eu tenho curativos, e aqui na forma negativa, I haven't got any plasters. Aqui que vem a técnica, galera. É aqui que não pode se perder. Se eu estou falando que eu não tenho nenhum curativo, e essa sentença ela é negativa. E se ela é negativa, logo eu tenho que usar o any. Professor, eu posso usar o some na negativa? Por exemplo, I haven't got some plasters. Não pode usar. Alright? Não pode. O some, ele é simplesmente para sentenças positivas, ok? Maravilha. Então já entendemos como funciona o an no sentido negativo. Agora vamos usar o any também para fazer perguntas, sabendo que an é para a forma negativa e também para perguntas, alright? Let's go. Have you got any plasters? Have you got any plasters? O que nós perguntamos aqui? Você tem algum curativo? Ou seja, você tem curativo? Imagine só que eu cortei o dedo, alguma coisa, e eu cheguei para você e eu preciso de um curativo, talvez ali um band-aid, alguma coisa, um curativo. E aí eu vou perguntar para você o seguinte, Have you got any plasters?
Ou seja, a minha pergunta foi, você tem algum curativo? Ou, vamos interpretar isso, você tem curativo? Você tem curativos? Alright? E aí você vai falar, yes, I have, ou no, I haven't. Ok? Você vai falar que tem ou vai dizer que não tem, alright? Mas é muito importante isso, galera, é entender que o N você vai usar sempre para a forma sentença negativa e para fazer perguntas, ok? Legal. Então vamos lá, vamos entender mais esses carinhas aqui. Eu tenho aqui um exemplo. Let's go. I have some books. I have some books. O que eu falei aqui? Eu tenho alguns livros. Eu tenho alguns livros. I have some books. Alright? I need some oranges. I need some oranges. O que eu falei aqui? I need. Need é o verbo precisar, necessitar, ok? Então, eu preciso de algumas laranjas. Imagine só, eu vou fazer um bolo de laranja e eu preciso de laranjas, ok? Então, I need some oranges, alright? Oranges. Então, eu vou usar o some. Vamos entender até então por que nós estamos usando o some e não estamos usando o any. Porque a nossa sentença, ela é positiva, ok? Sentença positiva, então logo eu vou usar o some, alright? Não é some, e nem some, e nem some, ok? É some, some, alright? Maravilha! Vamos para mais um exemplo. She has some notebooks. She has some notebooks. Então, o que eu falei aqui? Ela tem alguns cadernos. Note só, notebooks, cadernos. Então, cuidado, tá? Cuidado quando você estiver falando assim sobre o laptop, sobre o teu, vamos falar assim em português, a gente usa o computador que a gente chama de laptop. A gente fala no Brasil, né, como notebook. Eu vou comprar um notebook. Se você chegar lá fora, chegar nos Estados Unidos, Inglaterra, ou um país da língua nativa, em inglês, o que vai acontecer? Você vai chegar lá, eu quero comprar um notebook. A pessoa vai lá e vai te dar um caderno, ok? Então, é muito importante o inglês, é muito importante entender isso, alright? Então, she has some notebooks, ela tem alguns cadernos. Estamos afirmando e essa sentença é positiva, então será o some, alright? Legal, mais um exemplo aqui. Are there any apples? Are there any apples? Olha só, isso é uma afirmação, é positiva essa sentença, é negativa ou é uma pergunta? É uma pergunta, right? Então, se ela é uma pergunta, logo nós vamos usar o quê? O any, porque é uma pergunta. Então, vamos entender. O que nós perguntamos aqui? Há um pouco de maçãs? E aí, note só, há um pouco de maçãs, é meio estranho interpretar dessa maneira. Então, imagine de novo que eu quero fazer um bolo de maçã, uma torta de maçã, e aí eu vou perguntar para você, are there any apples? Ou eu pergunto para minha esposa, a gente vai no supermercado, honey, are there any apples? Há maçãs? Tem maçãs? Nós temos maçãs, senão eu vou ter que comprar para fazer a torta, ok? Então, olha só, o foco aqui nós usamos o any. Por que é any? Porque é uma pergunta. Are there any apples? Alright? Mais um exemplo aqui. They don't have any cheese. Mais uma vez. Again. They don't have any cheese. They don't have any cheese. Ou seja, o que nós falamos aqui? Eles não têm nenhum queijo. É estranho, não soa estranho interpretar nenhum queijo? Eles não têm nenhum queijo. Sim, é estranho. Então você vai interpretar como eles não têm queijo. Ok? Não tem queijo, alright? Professor, mas por que eu tenho que usar então esse any ou esse some se na hora de eu vou falar o some and em português eu não vou colocar a tradução deles? Por que eu preciso usar? Porque você precisa entender que quando você está falando inglês, você precisa usá-los, alright? Você tem que usá-los. Então essa é a lógica de aprender. E aí, quando você está interpretando do inglês passando para o português, aí você vai colocar na maneira mais fácil de para um brasileiro ouvir, interpretar da melhor maneira possível, ok? Mas em inglês deve usar, alright? Mais um exemplo aqui.
Do you have any money? Do you have any money? Imagine só, eu estou te perguntando, a gente está talvez ali num restaurante e eu coloco a mão nos meus bolsos, que é pocket, bolso em inglês, então coloquei a mão no meu pocket e vi que não tenho dinheiro. E aí eu vou e te pergunto, do you have any money? O que eu perguntei? Você tem dinheiro? Você tem dinheiro? Você tem algum dinheiro? Olha só, alright? Por que nós usamos aqui o any? Porque é uma pergunta. Se é uma pergunta, então vai o any, alright? Então assim, galera, é muito fácil entender a diferença do some e o any. Some você vai usar sempre para sentenças positivas, que significa algum, alguma, alguns ou algumas. E o any, que significa algum, alguma, alguns e algumas, o mesmo significado do some, porém você vai usar o any sempre para sentenças negativas e sentenças negativas e sentenças para fazer perguntas, ou seja, você vai usar para fazer perguntas, ok? Então, vamos entender uma coisa, vamos deixar mais claro ainda. Imagine que agora você está olhando e falando, ah, professor, entendi. Então eu vou elaborar uma pergunta usando o any. E eu vou usar a seguinte pergunta. Do you have any book? Ou any books? Do you have any books? Sim, você pode perguntar. Do you have any dogs? Você tem alguns cães? Do you have any dog? Você tem algum cão? Olha só, ele serve tanto para você usar no singular quanto no plural, ok? Então, a minha dica é, comece a usar a partir de hoje, que é muito importante. Tenho certeza que vai dar um up no teu inglês e você não vai passar apuros quando estiver falando inglês, alright? O seu vocabulário irá crescer e aí terá muito mais confiança na hora de falar inglês com um nativo, alright? Então assim, galera, é muito fácil usar o some e o any, ok? Se a aula de hoje te ajudou a dar um up no teu inglês, se a aula de hoje esclareceu a diferença do some e o any, não esqueça de deixar um comentário, deixar um like, se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal você não vai perder nenhuma aula, ok? See you, take care, bye!